Oposição acusa Lula de pedalada fiscal e pede o impeachment. BRICS desafiam a ordem mundial. Roberto Campos dá receita para baixar a Selic e o ouro bate recorde. Além disso, o Trump avança nas pesquisas e impulsiona ações, enquanto 3 novos ETFs chegam à nossa bolsa de valores. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Acusação de pedalada fiscal e o pedido de impeachment. Uma pedalada fiscal de 3 milhões de reais. É isso que a oposição está acusando o presidente Lula de ter feito. Rodolfo Nogueira, deputado da oposição, enviou um pedido de impeachment alegando crime de responsabilidade. Mas o que é essa tal pedalada? A pedalada fiscal, para quem não se lembra, é quando o governo usa truques contábeis para fazer pagamentos sem ter a verba aprovada no orçamento. E nesse caso, a acusação é sobre o programa Pé de Meia, que paga R$ 200 por mês para estudantes do ensino médio. O problema é, o governo teria feito pagamentos sem pedir autorização do Congresso. E aí, será que o Lula deu uma pedalada fiscal e merece o impeachment? Ou será que é só mais uma disputa política? Vale lembrar que o Bolsonaro teve 153 pedidos de impeachment e não deu em nada. E ontem saiu um vídeo do Nicolas Ferreira expondo um detalhe importante nesse mesmo programa, o Pé de Meia. E vamos acompanhar um trecho desse vídeo. Você sabia que o atual governo está gastando bilhões em um programa de poupança estudantil? Excelente, né? Eles só não te contaram que estão deixando milhares de jovens fora. E pior, boa parte desse dinheiro está sendo canalizado para fundos privados. O programa Pé de Meia, instituído pelo governo em 2023, foi criado com a promessa de ajudar alunos do ensino médio público a concluir os seus estudos. A ideia parecia ótima, uma poupança para garantir a permanência dos estudantes. Mas ao analisar mais de perto, encontramos um problema seríssimo. A lei que criou o programa autoriza a União a destinar 20 bilhões para um fundo privado que vai gerir esses recursos. E adivinhe só para manter esse fundo funcionando, o governo está gastando 45 milhões por ano. Além disso, essa acusação ela resgata memórias de escândalos passados, como por exemplo o mensalão e o impeachment da Dilma Rousseff. Isso também levanta questões sobre ética na política brasileira, e a percepção é que esses truques fiscais eles continuam a ser uma prática recorrente entre os líderes do país. BRICS e a nova ordem mundial. O BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E está ficando cada vez mais forte agora com a entrada de países como Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito. O grupo também ganha peso no cenário internacional. Olha só esses números. O PIB do BRICS já ultrapassa o do G7, são quase 35% da economia mundial contra 30% do G7. E mais, a taxa de crescimento esperada para os BRICS em 2024 é de 4,4%, enquanto o G7 apenas 1,7%. E a pergunta que fica é, será que o BRICS pode realmente derrubar a hegemonia aí do G7 e mudar a ordem mundial? Os países do G7 são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. E com essa configuração dos BRICS, podemos ver um fortalecimento das moedas locais em transações internacionais, e se isso se concretizar, o impacto sobre o dólar ele pode ser bem significativo, tornando menos dominante e até mesmo afetando o fluxo de investimentos globais. Ouro em alta e desdolarização. Isso mesmo, o ouro está em alta, o preço do metal renovou seu recorde e tem muita gente apostando nele como um refúgio em tempos de incerteza. Um dos motivos dessa alta, as discussões dos BRICS sobre desdolarizar a economia global, e sim, você ouviu certo, acabar com a dependência do dólar no comércio internacional. E aí, você tem ouro na sua carteira? Tá pensando em comprar? Ou será que esses países eles sabem de uma crise que a gente ainda não viu chegando? A valorização do ouro também é um sinal de desconfiança em relação a políticas monetárias e fiscais em grandes economias, e considerando o contexto atual, ele pode ser uma estratégia interessante para proteger o seu patrimônio. Selic e a receita para baixar os juros. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele deu a receita para baixar os juros de vez. É preciso um choque fiscal positivo, ou seja, o governo precisa cortar gastos e dar mais confiança ao mercado. E até o momento, eles não estão cortando gastos e estão criando novos impostos todos os dias. E sem confiança, o mercado ele fica nervoso e os juros sobem. Roberto Campos Neto, ele citou como exemplo o primeiro mandato de Lula e o governo Temer, quando o Brasil teve superávites e um controle melhor dos gastos. Mas será que o governo atual ele vai conseguir fazer o mesmo? Em uma matéria do Poder 360, durante os 2 primeiros mandatos de Lula, houve sim um superávit significativo de 41,10 bilhões e 8,37 bilhões, com destaque para as empresas estatais municipais. E um detalhe importante é, ele é responsável pelas estatais
federais que tiveram déficits. No governo Dilma e Temer também houve déficit fiscal. O governo Bolsonaro ele apresentou um superávit considerável de 31,22 bilhões. Já no mandato atual de Lula, até o momento, há um déficit de 9,76 bilhões, com quedas nas contas federais e estaduais. E saíram algumas notícias sobre déficits nas empresas da Petrobras e nos Correios, empresas que, nos anos de Bolsonaro, tiveram superávites expressivos. Além disso, o Brasil enfrenta um dilema. Cortes fiscais eles podem ser impopulares, mas eles são necessários para restaurar a confiança. E como isso impactará os programas sociais em tempos de crise. Arrecadação federal recorde. Enquanto isso, o governo continua batendo recordes de arrecadação. Em setembro, foram mais de 203 bilhões em impostos. E no acumulado do ano, já foram 1,9 trilhão. E olha que a fome do governo não para por aí. A pergunta que fica é, com tanta arrecadação, por que o Brasil continua no vermelho? Essa discrepância entre arrecadação e gastos levanta um ponto importante, onde exatamente estão sendo aplicados esses recursos. O debate sobre eficiência e transparência nos gastos públicos ele é mais relevante do que nunca. Trump Trade e ações em alta. O Trump avança na pesquisa e leva junto com ele uma cesta de ações com uma valorização de 26%. É o famoso Trump Trade. Bancos regionais nos Estados Unidos estão subindo, apostando na desregulamentação prometida pelo ex-presidente, enquanto empresas de energia renovável estão caindo 22%. A lógica é simples. Com menos regulamentação, bancos menores eles têm mais liberdade para crescer. Por outro lado, se o Trump voltar, ele pode cortar incentivos para energias renováveis, o que assusta o mercado. Esse efeito Trump ele não é apenas uma questão de políticas internas, mas ele também afeta os mercados globais. E como isso se desenrolará em um cenário geopolítico em constante mudança. ETFs novos na Bolsa de Valores. E para quem gosta de diversificação, tem 3 novos ETFs que acabaram de chegar à Bolsa Brasileira. Uma oportunidade para quem quiser investir em grandes setores da economia sem precisar escolher ações individuais. E um deles é administrado pela gestora Oryx Capital. Ele foca em debêntures conversíveis emitidas nos Estados Unidos. Os outros dois, geridos pelo Banco Safra, investem em ações de empresas estatais e privadas brasileiras. Esses ETFs eles podem ser uma ótima porta de entrada para novos investidores, oferecendo acesso a setores que estão em crescimento, como tecnologia e energia renovável. Agora é o momento perfeito para explorar essas opções. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Depois desse vídeo, agora sim você está bem informado. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.